Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história com a minha pele acneica, mas precisamente como eu consegui sair de uma pele que estava nesse estado aqui para a pele que ela é hoje. Claro que minha pele não é perfeita, tá, gente? Eu ainda tenho textura, eu tenho algumas sequelas, algumas cicatrizes dessa época onde eu tive ali o auge da minha acne, porém ela está totalmente controlada hoje. Então, quando eu tenho uma acne ou outra, acontece principalmente ali no período pré-menstrual. Fora dessa época, dificilmente eu apresento algum tipo de acne. Claro, como eu falei, a pele não é perfeita, então ela ainda tem ali alguns pontos mais oleosos, principalmente na zona T. Eu ainda tenho alguns cravinhos, filamento sebáceo, aquele acúmulo ali de oleosidade que é comum de uma pele que tem essa oleosidade, uma pele que é mista, uma pele que tem a tendência à acne. Mas, como eu falei, ela está totalmente sob controle. E isso não aconteceu da noite para o dia, né? Foram muitas tentativas e erros, eu tive que estudar muito, aprender muito, a lidar com a minha pele, para que eu também pudesse lidar com a pele das minhas pacientes. Então, se você também está sofrendo com acne hoje, fica até o final comigo desse vídeo para você entender o que você precisa mudar na sua vida para também conseguir melhorar a qualidade da sua pele e conquistar uma pele mais saudável e mais bonita, que te faça sentir confiante em se olhar no espelho, em lidar com a rotina do dia a dia, sem se sentir constrangida com a sua própria imagem. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Antes de falar sobre as mudanças que eu precisei fazer na minha rotina, no meu skincare, e que você também pode começar a partir de hoje, vamos contextualizar a minha história. Até porque todo o tratamento começa dessa forma, através da consulta, para que eu entenda quando, como e onde tudo começou. Então, o primeiro passo é sempre entender o teu histórico. Então, como essa acne começou, aonde ela começou, o que estava envolvido no surgimento dessa acne, qual é o gatilho, qual é a causa, qual é os problemas que estão relacionados com a sua pele. Então, se você tem algum problema de saúde ou problema hormonal relacionado à sua pele, tudo isso tem que ser investigado antes de começar o tratamento, para que ele seja conduzido da forma correta, de acordo com as necessidades da sua pele, de forma individualizada. Então, para contextualizar tudo o que aconteceu com a minha pele ao longo desses anos, eu preciso te contar como tudo começou. Bom, todo mundo sabe que a acne, ela tem ali um fundinho genético. E infelizmente, né, meu pai sofreu com acne na adolescência e eu tinha esse medo de ser uma adolescente com acne, com espinha também. Mas, por sorte, eu não tive acne na adolescência. Claro que com a puberdade eu tive ali um aumento de oleosidade, então eu tive muito filamento sebáceo, eu tinha aquele acúmulo de oleosidade que deixou meus poros um pouco mais dilatados, mas nada de espinha quando eu era adolescente. Tudo começou a desandar no início ali da fase adulta, então a minha acne teve início entre meus 21 e 22 anos, quando eu estava ali nos primeiros períodos da faculdade de estética. Agora, imagine vocês, eu era uma estudante de estética, que pretendia cuidar da pele das outras pessoas, mas sofria com espinha. E eu não conseguia controlar a minha própria pele. Eu não sabia tratar a minha própria pele. Claro que eu estava no início, então era óbvio que eu não tivesse conhecimento o suficiente para conseguir tratar a minha pele. Mas isso não quer dizer que eu não ficava frustrada com o que estava acontecendo comigo. Aquilo mexeu tanto com a minha autoestima, gente. Eu me sentia incapaz de ser uma boa profissional. Teve algumas vezes que eu realmente quase desisti da minha profissão, porque eu achava que ninguém confiaria em mim. Então, isso fez com que, por muitos anos, eu não lidasse com a estética facial. Que eu focasse basicamente na estética corporal, tratamento de gordura localizada, flacidez, massagens, porque aquilo era algo que eu era boa, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia muito limitada como profissional. E isso foi o que me fez buscar conhecimento para melhorar a minha pele. Mas voltando ali ao meu histórico, as lesões de acne que eu tinha na época, elas variavam entre pápulas e nódulos. Ou seja, eu tinha uma acne moderada. Então tinha aquelas lesões bem vermelhas, né, vulcânicas, que era visível ali, porque ficava aqueles relevos na pele, ao mesmo tempo que eu tinha lesões mais internas, que muitas vezes eu não enxergava, mas quando eu tocava no rosto, eu sentia aqueles nódulos por dentro extremamente sensíveis. E como a minha acne era majoritariamente nesse terço inferior do rosto, todo mundo dizia que a minha acne era hormonal. E claro que eu fui buscar, né, um dermatologista que me indicou a fazer exame ginecológico e foi constatado, sim, na época, que eu tinha síndrome do ovário policístico. E qual foi o tratamento indicado na época? Foi tomar anticoncepcional. Nesse período que eu tomei a pílula, a acne, ela foi reduzindo, foi controlando ali um pouco as lesões, mas eu nunca tinha conseguido zerar. Então, eu tinha constantemente
pelo menos de 4 a 5 lesões. Então sempre tinha alguma coisa ali inflamada, alguma coisa que me incomodava. E isso continuava sendo frustrante, porque por mais que eu tenha melhorado a qualidade da minha pele, eu tenha reduzido o grau da minha acne, eu não tinha conseguido zerar, mesmo tomando anticoncepcional. E eu lembro que na mesma época que foi me indicado a pílula, a dermatologista queria que eu tomasse Roacutan. E esse eu não tive coragem. Gente, quando eu li a bula do Roacutan, eu desisti na hora. E foi aí que eu comecei a buscar alternativas para melhorar a minha pele, sem ser medicamento. Porque eu já tinha tentado tomar anti-inflamatório, antibiótico. Isso também foi uma frustração, né? Todo mundo que tenta um tratamento diferente, alguma coisa nova, e aquilo não dá resultado que você espera que dê, gera frustração. E isso fez com que eu me empenhasse em buscar conhecimento. E na época da faculdade, o que mais me ajudou foi as terapias holísticas. Eu tinha uma grade ali de terapias holísticas e a minha professora, ela estava no mestrado, se eu não me engano, mestrado, doutorado, agora eu não me recordo, mas ela trabalhava com óleos essenciais. E ela foi a primeira pessoa que me introduziu nesse universo de terapias holísticas, de tratamentos mais integrativos para cuidar da pele sem agredir. Por que eu digo isso? Na faculdade a gente faz workshop, a gente vai para eventos para ganhar horas curriculares, né? Horas extras ali no currículo. E toda vez que eu ia buscar um workshop, eu acabava buscando temas relacionados à acne. Então, tratamentos relacionados à acne. E sempre que uma representante olhava para minha pele, ela me queria de modelo. Justamente porque era ali a proposta do produto. Só que nenhum desses tratamentos funcionava. Na verdade, todos eles pioravam a minha pele. Porque todos eles eram baseados em agredir a pele, em renovar essa pele. Só que eu tinha uma pele extremamente sensibilizada. Minha pele extremamente inflamada, vermelha, dolorida. Então, aqueles tratamentos só pioravam a minha pele. Até chegar um ponto que a minha professora falou: para de fazer essas coisas, que eu vou te ajudar da forma correta, mais gentil possível. E foi ali que minha pele começou a melhorar. E como eu falei, no início ali da minha carreira, eu trabalhava focada em corporal. Isso mudou em 2019. Foi quando eu decidi ali dar um basta e procurar conhecimento mais aprofundado na estética facial. E dali em diante que eu consegui verdadeiramente melhorar a qualidade da minha pele, melhorar a minha acne, até chegar ao ponto que ela é hoje, que é essa pele totalmente sob controle. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que eu tive que mudar ao longo desses anos para conseguir chegar na pele que eu tenho hoje. Nada do que eu falar aqui para vocês hoje vai ser algo extraordinário ou algo muito diferente do que você já viu, tanto aqui no meu canal, nas redes sociais. Só que vocês muitas vezes deixam de fazer o óbvio. E o óbvio, ele precisa ser dito, relembrado e reforçado o tempo todo, porque esse óbvio, esse básico bem feito, é o que vai fazer diferença a longo prazo. Muitas vezes, nessa ânsia de melhorar a pele mais rápido, de se livrar da acne ou qualquer outro problema de pele, vocês acabam procurando procedimentos milagrosos que prometem ali resultado rápido, imediato. Só que nada disso é real. Às vezes você pode ter sim uma melhora significativa com uma sessão, com um procedimento. Só que ele vai se sustentar a longo prazo? Ele vai conseguir manter a sua pele saudável a longo prazo? O que vai manter a sua pele saudável daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, é os seus hábitos diários. E essas são as mudanças que eu tive que fazer, que eu tive que buscar conhecimento para conseguir melhorar a minha pele de verdade, de dentro para fora. Então, primeiro, vou começar a contar para vocês os hábitos que eu tive que mudar na minha vida para melhorar a qualidade da minha pele. Então, o primeiro hábito que eu tive que mudar foi a minha alimentação. Gente, eu era uma pessoa que era magra de ruim, tá? Porque eu comia totalmente errado. Eu me entupia de pão de queijo, de salgadinho, de bolinho, dessas pequenas coisas gostosas que a gente sabe que tem muito açúcar, muita farinha branca, muito leites e derivados. Essas eram as minhas refeições favoritas. E ainda é, só que hoje eu consigo controlar um pouquinho melhor o que eu como. Na época, eu não tinha esse conhecimento de que a alimentação, o que a gente coloca para dentro, está totalmente relacionado com a qualidade que a nossa pele vai ter. Porque o açúcar, o leite, seus derivados, principalmente aqueles mais gordurosos, farinha branca, ele gera inflamação no seu organismo. E essa inflamação não acomete só a pele. Ele interfere no intestino, no seu peso, na sua sensação de peso nas pernas, ele pode gerar aquele inchaço, distensão abdominal. Então, como eu falei, eu era uma pessoa magra de ruim. Mas eu sempre tinha
aquela barriguinha mais estufada, eu tinha aquela dificuldade de ir ao banheiro, porque o meu intestino era muito preso, tudo por causa da minha alimentação. Então, o que foi acontecendo? Eu fui estudando, ao longo dos anos, me aperfeiçoando ali no conhecimento, e com isso veio a consciência, aquela clareza de que, opa, eu preciso melhorar a minha alimentação. Então, essa mudança não aconteceu lá no início, ele foi acontecendo, eu fui descobrindo essa importância ao longo dos anos, e quando eu entendi o quão importante era eu mudar a minha alimentação, eu fui procurar uma ajuda profissional. Então, fui falar com uma nutri, eu disse para ela que eu também queria parar o anticoncepcional, mas eu tinha medo do quanto aquilo ia me gerar um rebote. Porque, para quem não sabe, o anticoncepcional é um hormônio sintético. E conforme você vai tomando aquele hormônio sintético, o teu corpo para de produzir hormônios naturais. E o que vai acontecer quando você retirar esses hormônios? O teu corpo ele vai ficar perdido ali no início, sem saber o quanto ele precisa produzir para ter uma funcionalidade ali adequada. E nesse momento de adaptação ao novo, né, a falta daquele medicamento sintético, é que o corpo começa a gerar essa acne de rebote. Então, é comum que quando você para o anticoncepcional, você sofra com acne nos primeiros 3, 6 meses, até mesmo um ano, dependendo do teu organismo, dependendo de quanto tempo você tomou aquele remédio, dependendo do tipo de medicação que você tomava e, principalmente, dependendo do estilo de vida que você tem. Então, nessa época que eu quis parar a pílula, eu entrei em contato com uma nutricionista e, conversando com ela, ela me orientou a ter uma dieta mais equilibrada, mas sem radicalismo. Uma das coisas que ela falou é que eu não precisava e nem podia ser radical na retirada desses alimentos que me davam aquele prazer de comer, porque isso geraria um obstáculo absurdo na constância de manter aquela dieta. Então ela sempre me deixava ali comer uma coisinha ou outra ao longo da semana, mas com cautela, com consciência e naqueles momentos especiais. Era para aqueles momentos que ela deixava eu comer alguma coisa que eu gostava. Mas no resto da semana, ela pedia que eu mantivesse ali uma dieta equilibrada para que eu conseguisse melhorar a qualidade ali dos nutrientes que eu consumia. E isso foi ajudando a melhorar meu funcionamento intestinal, a minha concentração, porque você fica menos letárgica, a minha distensão abdominal melhorou muito, minha barriga murchou, assim, absurdamente com essa melhora na alimentação. E, consequentemente, isso afetava de forma positiva a qualidade da minha pele. Então, a mudança que a alimentação fez na minha acne foi, assim, gritante. Hoje, para qualquer pessoa que chega para mim e fala que quer melhorar a pele, quer melhorar a acne, a primeira coisa que eu falo é: como está a sua alimentação? Você pode fazer de tudo de tratamento, usar os melhores cosméticos. Se a sua alimentação ela não for equilibrada, você não vai conseguir melhorar de verdade a sua pele. Claro que outros hábitos são importantes, muito. É óbvio, se você conseguir melhorar cada vez mais coisas na sua rotina, mais rápido você vai ver resultado ali na sua pele. Só que a alimentação é uma das principais coisas que você precisa mudar. Então, se você hoje tem consciência de que a sua alimentação não está adequada, não está equilibrada, procure uma ajuda profissional, uma nutricionista que vai te ajudar a criar ali uma alimentação equilibrada sem radicalismo, tá? Eu até falei aí em algum vídeo que hoje em dia eu mantenho uma alimentação 80-20, que é comer bem 80% do tempo e ter aqueles 20% ali para comer alguma coisinha gostosa que me satisfaz, que me deixa feliz. Mas quando você consegue manter essa rotina, esse equilíbrio ali da alimentação, tudo muda, tá? Então essa é a primeira mudança que eu tive que fazer e que você pode começar a fazer a partir de hoje. Segunda mudança que eu precisei fazer na minha rotina foi começar a praticar atividade física. Gente, é aquilo, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu não era exemplo para ninguém quando eu comecei a ter acne. Eu comia mal e era sedentária. Olha que maravilha, né? Tudo que eu falo para você não fazer hoje, era eu. Mas o que acontece? A atividade física é muito importante, todo mundo sabe disso. Até porque a transpiração é um meio de desintoxicar o seu organismo. É uma forma de você eliminar toxina do seu organismo. Só que eu só fui descobrir isso ao longo dos anos. Quando eu era mais nova, quando eu ainda morava no Japão, entre meus 17 e 18 anos, eu tive um problema muito sério de amidalite, que eu fiquei internada e eu perdi muito peso. Então eu tinha já a altura que eu tenho hoje, que é 1,65, 66, e eu pesava 50 quilos por conta dessa amidalite. E depois que eu melhorei, eu comecei a ter dor na coluna. Sabe o que meu ortopedista disse na época? Que eu estava muito fraca.
que minha musculatura estava tão fraca, tão mirradinha, que ele não estava conseguindo sustentar minha coluna vertebral. E isso estava me causando dor. Então, eu precisava fazer musculação para melhorar essa sustentação da coluna vertebral para parar de sentir dor. Então, naquela época, com os meus 18 anos, eu procurei uma academia e comecei a malhar. Muito contra a minha vontade, mas era melhor malhar do que ficar sentindo dor na coluna. Só que quando eu voltei para o Brasil e fui para a faculdade e tudo mais, eu voltei a ser sedentária. Imagina, gente, você já teve um sofrimento, já sabia o que tinha que fazer, mas não fazia por falta de vergonha na cara. Claro que eu não consegui manter isso por muito tempo, né? Eu tive que criar essa vergonha na cara e começar a praticar atividade física. Só que eu continuava odiando musculação. Então o que eu fiz foi, primeiro, procurar alguma atividade que me desse prazer em praticar. Então eu comecei com pilates, eu cheguei a fazer um pouco de Muay Thai, depois eu fui para Taekwondo, que é uma luta que eu pratico até hoje. E quando a atividade física que eu gostava se tornou uma rotina, se tornou algo rotineiro, eu consegui encaixar ali no meu dia a dia, foi que eu parti para a musculação. Porque eu precisava melhorar ali, a fortalecer a minha musculatura, porque eu já estava começando a voltar a sentir algumas dores por falta, né, por fraqueza muscular, e porque eu queria melhorar no desempenho da luta. Então, uma coisa foi chamando a outra e eu consegui começar a voltar para a musculação e tornar a musculação parte da minha vida. Então, se você também é sedentária hoje e não gosta de musculação, primeiro procure alguma atividade que te dê prazer, para pelo menos começar a movimentar o seu corpo e começar a transpirar e eliminar essa toxina, para te ajudar a começar a ver benefícios, né? Então, quando você junta uma boa alimentação com atividade física, seu corpo vai mudar, sua pele vai mudar. E a última mudança que eu tive que fazer na minha rotina foi melhorar a minha qualidade do sono. Nesse vídeo aqui, onde eu reagi à trend do Morning Shed, eu falei um pouco sobre círculo circadiano, que é uma forma que o nosso corpo tem de regular o ritmo biológico para ter um bom funcionamento do nosso organismo. Então, nesse vídeo aí, eu tinha explicado que dentro do círculo circadiano, a nossa pele, ao longo do dia, ele entra em modo de combate, onde ele precisava te proteger contra os agressores externos. Já durante a noite, ele entrava em modo de reparação, de regeneração, para reconstruir os componentes que a gente perdia ao longo do dia, para que no dia seguinte a gente tivesse integridade suficiente para lidar com essas agressões externas. Por isso que o sono, dentro do círculo circadiano, não só para a qualidade de pele, mas para um funcionamento do organismo, ele é fundamental, porque é ele que vai regenerar os seus tecidos. Outro benefício de um sono de qualidade é que ele vai ajudar a regular os seus hormônios. Então, por exemplo, quando você tem um sono profundo, regenerativo, reparador, você vai ter uma melhor liberação de GH, uma maior liberação de GH, que é um hormônio do crescimento, que tem relação, por exemplo, com o estímulo da renovação celular, com produção, né, o estímulo da produção de colágeno. Ele vai melhorar ali a regulação da melatonina, que é um antioxidante natural. Ele vai combater radicais livres, que está ligado ao processo de envelhecimento. E uma outra influência é que um sono de qualidade, ele reduz nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando o cortisol está em excesso, está em alta, você tem mais propensão à inflamação e prejudica a barreira cutânea. E tudo isso, gente, ele tem relação com a nossa pele também. É por isso que quando você dorme mal ou dorme pouco, você acorda com a pele mais opaca, mais seca, desidratada, sensível e maior propensão à acne. Quem nunca teve a experiência de ir para uma festa, beber, dormir tarde, dormir de maquiagem e acordar no dia seguinte com uma bela de uma espinha na cara? Todo mundo já deve ter tido essa experiência. Isso acontece porque o sono tem relação com a qualidade da pele. Então essas foram as mudanças que eu, Andressa, precisei fazer. E isso, gente, é algo individual para cada pessoa. Às vezes você pode me dizer, Andressa, eu como bem e pratico atividade física, mas qual a quantidade de água que você bebe? Teu intestino funciona bem? Você toma algum tipo de medicamento? Porque sim, medicação também interfere bastante no teu organismo e, consequentemente, na sua pele. Então, tudo que acontece de dentro para fora precisa ser avaliado. Porque quando a sua pele está apresentando acne, rosácea, dermatite, melasma, é um sinal. Aquele problema é um sinal que o teu corpo traz à tona para te dizer que tem alguma coisa errada ali. Então a gente precisa avaliar individualmente o que está acontecendo para conseguir, mais uma vez, traçar ali um plano de tratamento.
E isso a gente só consegue através de uma boa consulta. O que eu fiz lá atrás, que foi melhorando de forma picada ali a minha rotina, melhorando, procurando o que eu poderia fazer, não está errado, só que me levou 10 anos para ter uma pele saudável. Então, eu comecei a ter acne com 21, 22, eu levei alguns anos ali para começar a procurar conhecimento voltado especificamente para a área de estética facial, para daí, então, eu conseguir realmente modificar as minhas rotinas, os meus hábitos, que estavam ligados à péssima qualidade de pele que eu tinha. Então, isso me tomou 10 anos. Você não precisa levar 10 anos. Através da consulta, a gente consegue identificar esses fatores que estão relacionados com o seu problema de pele para que a gente encurte esse tempo. O primeiro passo para qualquer tratamento é a consulta, para a gente conseguir identificar de forma individual quais são as necessidades, quais são as mudanças que você precisa para fazer na sua rotina, porque sim, gente, não existe tratamento estético sem parceria entre profissional e paciente. É que eu fui minha própria paciente, né? Eu fui minha própria paciente modelo, então isso fez com que eu demorasse bastante a conquistar aí o resultado que eu queria. Então hoje eu consigo encurtar o seu progresso justamente porque eu já passei por diversas etapas aqui que eu vou passar para vocês. Então, se você também está sofrendo com acne, para de enrolar, para de ficar testando diquinha de internet, receitinha de internet, e acessa aqui o QR Code na tela e a gente só consulta comigo. Então agora bora falar sobre as mudanças que eu tive que fazer na rotina de skincare. A primeira mudança foi trocar o sabonete com ácido por sabonetes mais gentis. O que acontece, né, gente? Eu sempre falo aqui para vocês que sabonete com ácido não deve ser utilizado diariamente, porque ele vai promover uma esfoliação, mesmo que suave e superficialmente. E essa esfoliação constante, de forma diária, ele vai danificar a barreira cutânea. E uma pele que tem acne, principalmente acne inflamatória, ela já tem a barreira comprometida. Então, ficar somando essa agressão numa barreira que já está danificada, ela piora o quadro. E é o que acontecia comigo. Todo mundo que eu ia tratar, né, dermatologista, esteticista, que eu ia procurar ajuda, me indicava um sabonete com ácido. Até que a minha professora de terapia holística me indicou um sabonete formulado ali com base em óleos essenciais que não agredia a minha pele, foi que minha pele começou a melhorar. Foi ali que eu entendi pela primeira vez de forma, né, instintiva que eu tinha que parar de agredir a minha pele. Porque quanto mais eu agredia, quanto mais eu esfoliava, quanto mais eu tacava ácido para tentar reduzir a oleosidade, reduzir a inflamação, mais a minha pele piorava. E conforme eu fui buscando os cursos na área da estética, estudando cosmetologia, estudando fisiologia da pele, estudando disfunções estética, que eu fui entendendo que quanto menos você agride a barreira cutânea, quanto mais integridade você devolve para essa pele, menos inflamação você vai ter. E, como resultado, você consegue reduzir o quadro de acne, quadro de melasma, quadro de rosácea, quadro de dermatite. Então, tudo que está ligado à inflamação, você tem que pensar em restaurar a barreira cutânea. Esse é o primeiro passo. Que também está ligado com a segunda mudança que eu tive que fazer, que é aplicar um bom hidratante que associa ação umectante e emoliente. Porque os umectantes são aqueles ativos que vão conseguir atrair e reter a umidade para si, como por exemplo, ácido hialurônico, glicerina e o pantenol. Já os emolientes são aqueles ativos que vão ajudar a reforçar a barreira cutânea, né, tapar o buraco ali da sua parede de proteção, evitando assim a perda de água transepidermal excessiva, que é a perda de hidratação da pele para o meio ambiente. Então a gente tem aí ativos como ceramidas, esqualeno, óleos vegetais também tem esse poder de emoliência. Então a combinação de hidratante, umectante e emoliente, ele vai funcionar muito bem para todos os tipos de pele, desde a mais oleosa até a mais seca. E quando você fala em pele com acne, o produto fica ainda melhor se você associar ativos que têm ação anti-inflamatória, seborregulador, cicatrizante, calmante, antibacteriano, como por exemplo a niacinamida, o alfa-bisabolol, o extrato de amamelis, centelha asiática, zinco PCA, óleo de melaleuca. Essas combinações de ativo vai ajudar a melhorar a hidratação, segurar essa hidratação por mais tempo, ao mesmo tempo tratar o quadro de acne. Porque o que acontece? Quando eu estava ali no início da faculdade, que eu tinha uma rotina de skincare indicado ali por dermatologista, ou que eu tirava ali da internet, né, de dica de internet, eu usava um sabonete com ácido e um hidratante que tinha ali como base ácido hialurônico, sem nenhum tipo de ingrediente que segurava essa água. Então, o que acontecia? Eu lavava a pele,
ela esfoliava em excesso, danificava uma barreira de uma pele que já tinha a barreira comprometida, né? Eu tinha uma pele muito inflamada. Então eu já tinha essa perda de água para o meio ambiente de forma excessiva, porque como não tinha uma barreira adequada, a minha pele naturalmente perdia mais água do que o normal, mais hidratação do que o normal. Aí eu tacava um sabonete com ácido que piorava esse quadro. Aí eu vinha com hidratante que devolvia água, mas não segurava água. Então o que acontecia? Minha pele ficava hidratada ali nos primeiros momentos, mas logo em seguida eu começava a brotar oleosidade. Porque como eu não tinha nada para segurar essa oleosidade, essa hidratação da pele, a minha pele entendia que, opa, eu preciso produzir mais oleosidade para criar ali uma lubrificação, um filme na pele, para tentar segurar essa água. Isso causava uma pele oleosa por rebote. Então eu tinha uma pele extremamente oleosa e totalmente desidratada. E, de soma, eu tinha a inflamação da acne. Então, quando eu passei a mudar os tipos de produto que eu estava utilizando, eu comecei a ver que minha oleosidade começou a reduzir de forma natural, sem precisar usar um sabonete com ácido. Então, só de mudar o hidratante, o comportamento da minha pele foi mudando. Então, você não precisa, gente, de produtos milaborantes, produtos agressivos. O que você precisa, primeiro, principalmente quando você tem uma pele com inflamação, com acne ativa, é restaurar a barreira cutânea. E caso você tenha ali dúvida de qual produto seria o melhor, que tem essa função aí de hidratar corretamente, de melhorar ali a quadro de acne sem agredir demais essa pele, vou deixar aqui lista de produtos que eu já usei e que também eu gosto de indicar para minhas pacientes que sofrem com acne ou com pele sensibilizada por conta dessa inflamação. Então, se você não tem um produto desse tipo, confere aqui no box de informação e também no primeiro comentário fixado que eu vou deixar ali linkado a lista de sabonetes, que eu gosto, que são mais gentis, e também de hidratantes multifuncionais, tá bom? Agora vamos para a terceira mudança que eu fiz na minha rotina de skincare, que foi aplicar a máscara de argila com óleo essencial semanalmente. E mais uma vez, quem me ajudou a formular ali, entender quais são os óleos essenciais que era melhor para o meu caso, foi minha professora de terapias holísticas. Então, essa máscara que ela me ensinou a fazer, eu usei por anos. Até eu começar a fazer curso na área da estética, começar a estudar mais sobre cosmetologia e começar a montar as minhas próprias máscaras, meus próprios produtos de skincare, de forma personalizada, de acordo com as necessidades da minha pele, eu usei essa máscara. E foi o que mais me ajudou a melhorar a qualidade da minha pele, a reduzir rapidamente as lesões. Então, quando eu passei a usar essa máscara religiosamente todos os sábados, porque sábado era o meu dia de fazer day spa, eu vi que a minha pele, ela continuava de vez em quando surgindo ali novas acnes, mas elas iam embora mais rápido. Eu conseguia secar aquela lesão mais rápido. Eu só não vou passar essa receita aqui para vocês, porque vocês são sem vergonhas. Eu acompanho vários canais que falam sobre beleza e toda vez que tem alguma receitinha assim mais caseira, as pessoas acham que quanto mais melhor. Aí, em vez de seguir a receita certinho que a pessoa está passando, não, você vai lá e bota mais, achando que isso vai fazer um efeito mais rápido. Só que isso pode gerar um efeito contrário, principalmente quando a gente está falando de óleo essencial. Óleo essencial puro, se não for diluído da forma adequada, na proporção adequada, ela pode causar irritação, sensibilidade, alergias, queimaduras. Então eu não vou passar essa receita aqui para vocês. Se vocês quiserem essa receita, a gente só consulta, porque dependendo do caso, a gente pode modificar o tipo de óleo essencial. Porque tem alguns óleos essenciais que são contraindicados para determinados tipos de lesões que você tem, para determinado tipo de pele, para determinado tipo de sensibilidade, problema de saúde que você tem. Então a gente precisa adequar até os óleos essenciais de forma individual e personalizada. Se você quiser uma máscara semanal para chamar de sua, a gente só consulta comigo, tá? Vou deixar aqui o QR Code de novo. E a última mudança que eu tive que fazer na minha rotina de skincare, e que provavelmente é o mais polêmico de todos, foi que eu parei de usar protetor solar todos os dias. E até hoje eu não uso protetor solar todos os dias. Eu fui aquela profissional, tá, que aprendeu na faculdade, assim como vocês aprendem aqui na internet, de que eu precisava usar protetor solar todos os dias, mesmo que eu não fosse sair de casa. Isso foi o que eu aprendi. E é o que eu seguia. Nessa fase aqui, a minha pele já não estava tão inflamada assim. Aqui eu já usava ali um sabonete mais gentil, eu já estava fazendo a máscara semanalmente, então eu já tinha conseguido controlar um pouco da inflamação. Então tudo isso aqui que você está vendo, majoritariamente são manchinhas de acne. Agora imagina, toda essa parte que está manchada era uma acne inflamada. Olha a diferença, né? Sofri muito para chegar aqui, viu? Para estar ensinando para vocês tudo que eu tive que aprender durante 10 anos, tudo que eu tive que lidar durante 10 anos. Tô trazendo aqui, ó, de mão beijada para vocês, viu? Me valorizem.
curte esse vídeo aqui, deixa o seu like, compartilha com as pessoas, tá? Por favor, me ajuda a crescer esse canal aqui. Mas voltando aqui ao assunto do protetor solar. Mesmo usando, nessa época aqui da foto, protetor solar todos os dias, eu tinha pele manchada. E, gente, eu não tomava sol, tá? E eu achava que tinha alguma coisa errada. Falei, gente, como é que a pele tá manchada assim? Como é que ela não consegue clarear? Aí, em 2019, eu fui fazer o meu primeiro curso da área de estética facial, que foi um curso de peeling. E durante o curso, a professora disse que a gente não pode finalizar um procedimento estético com protetor solar, porque quando você faz um procedimento estético, você deixa a barreira da sua pele aberta. Principalmente procedimento como os peelings, porque qual é a função do peeling? É despelar a pele para ela absorver melhor os componentes que você vai aplicar depois. Então, não se aplica produtos que não podem ser absorvidos pela pele no próximo procedimento. Então, pós-peeling, pós-limpeza de pele, pós-laser, pós qualquer procedimento que você faz em consultório estético, dermatológico, você precisa evitar protetor solar e maquiagem. Até aí, fez sentido para mim. Dali em diante, eu não passei a finalizar nenhum procedimento estético meu com protetor solar. Mas o que me pegou foi o que ela falou depois disso. Se isso vale para uma pele que você gerou intencionalmente uma inflamação, isso também valia, né, essa regra de não aplicar protetor solar, também valia para peles que estavam com inflamação pré-existente, como o caso da acne. Ali eu fiquei pensando, eu falei, gente, ela pode tá maluca. Eu já tenho a pele manchada por conta da minha acne. Se eu não aplicar protetor solar todos os dias, vai manchar mais. Isso é o que eu pensava. Então, quando ela me disse, né, a professora disse isso em sala de aula, eu fui muito cética, tá? Eu custei a acreditar no que ela estava dizendo. Só que, ao mesmo tempo, não me custava nada testar. E o que aconteceu quando eu testei? Quando eu parei de usar protetor solar todos os dias? A minha pele, ela começou a ficar menos irritada. A inflamação começou a ficar menos evidente. E, por incrível que pareça, as manchinhas de acne passaram a ser menos resistentes. Então, aquela manchinha que ficava ali, às vezes, meses, escura na minha pele, começou a clarear mais rápido. Eu falava, gente, não é possível. Porque eu continuava fazendo a mesma rotina. Usando o mesmo sabonete, o mesmo hidratante, fazendo a máscara semanalmente. A única mudança que eu tinha feito na minha rotina era remover o protetor solar. Não é que você vai deixar de usar protetor solar, tá? Se você é uma pessoa que se expõe ao sol diretamente por mais de 15 minutos no seu dia a dia, você precisa de protetor solar. Agora, para você, que assim como eu, trabalha majoritariamente no ambiente fechado, sai de casa às vezes 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, só volta depois das 6. Em que momento do seu dia você esteve exposta diretamente ao sol? Naquele horário de sol de pico, tá? Entre 10 e 3, 4 horas da tarde. Por mais de 15, 20 minutos. Se você não tem essa rotina no seu dia a dia, não tem por que você usar protetor solar. Principalmente se a sua pele tem inflamação. Porque isso vai piorar. Isso vai sensibilizar. Se você está cética com essa minha afirmação, assim como eu fui lá atrás, em 2019, não tem problema, tá? Você segue se você quiser. Eu não tô aqui para obrigar ninguém a fazer as mudanças que eu fiz. Mas, se você decidir fazer uma consulta comigo, aí sim eu vou pedir para você testar. Porque dependendo do quadro que você tem, é importante você fazer essa mudança, pelo menos testar por um período, porque você vai ver a diferença. Às vezes só de você ter um bom sabonete, um bom hidratante e remover o que pode piorar o quadro de acne, que é maquiagem, protetor solar, sua pele vai mudar. Porque isso foi o que aconteceu comigo. Então, eu não tô te dizendo isso da boca para fora. Foi o que eu realmente fiz na minha vida. E que eu continuo fazendo até hoje. Então, quando você vai fazer um tratamento, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, pelo menos até a gente conseguir controlar o quadro de inflamação. Então, não sei o que você acha sobre essas mudanças, tá? Não sei se você vai seguir alguma delas. Inclusive, gente, deixa aqui nos comentários pra mim a sua opinião. O que você achou sobre essas mudanças que eu fiz na minha vida? E como eu falei, né? Foram 10 anos. O tratamento foi demorado justamente porque eu tive que aprender muita coisa ao longo do processo. Por isso que foi demorado. Só que se você fizer uma consulta comigo, a gente vai avaliar sua queixa, seu histórico, seus hábitos, sua rotina, seus produtos, para que a gente consiga traçar ali um plano de tratamento de acordo com as suas necessidades, de forma individual e personalizada. Então, esse processo da consulta consegue encurtar e muito o tempo que você vai levar para ter um bom resultado. Então, se você precisa dessa ajuda profissional, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link que vai aqui na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.